Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filhos nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque melhor é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos orar mais um momento? Senhor, nós te damos graça, ó Pai, por esse momento, damos graça pela sua escritura. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. E eu peço que o Senhor, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra e que os corações sejam abertos nessa noite, Pai. Que haja salvação e que Cristo seja o centro, Pai. Em nome de Jesus, amém. Talvez nós nunca tenhamos vivido uma sociedade tão individualista, egoísta e que se coloca em isolamento como nos nossos dias. Hoje nós temos visto que pessoas que, apesar de estarem com outras pessoas em volta, se isolam, se fecham, são reclusas, não se misturam, gostam de viver no seu mundo. É muito comum, por exemplo, nós estarmos em um restaurante e nós olharmos a mesa do lado e um casal não se falar, mas estarem aos celulares. É comum em festas, onde existem pessoas reunidas, confraternizando, alguém está no canto, sentado, olhando para o celular, isolada, sozinho. Muitas pessoas hoje têm utilizado o quarto como o cômodo mais comum de suas casas. Que as pessoas chegam, se trancam e se fecham nos seus quartos. Nós temos vivido dias de um individualismo, de um egoísmo e de um isolamento profundo. As pessoas têm se isolado. Até um tempo atrás, quando nós pegávamos o transporte coletivo, o ônibus, era muito comum as pessoas se conversarem, sentar do lado de alguém e puxar um papo, ou estar ali em pé segurando e conversa. Mas hoje o que nós mais vemos no transporte coletivo são pessoas com seus fones de ouvido e elas não se falam. As pessoas têm se fechado, as pessoas têm se isolado a cada dia mais. Essa ideia de estar sozinho, essa ideia de que eu sou dono do meu nariz, que eu não preciso que ninguém me dê conselhos, eu preciso viver a minha vida do jeito que eu bem entender, eu não quero que ninguém se meta. Esse tem sido o discurso dos nossos dias. Talvez as pessoas não queiram ninguém por perto para que aponte as suas falhas, os seus pecados. Pode ser que seja isso também. O livro de Eclesiastes, ele descreve várias situações debaixo do sol. E essa expressão debaixo do sol significa o quê? É a realidade que nós podemos ver. É o mundo que nós vivemos. E quando nós lemos o livro de Eclesiastes, inclusive eu recomendo que os irmãos leiam, que é um livro muito rico, com muitas aplicações para a nossa vida, ele vai falar sobre angústias, sobre buscas incessantes por riqueza, ele vai falar sobre vaidade, ele vai falar sobre inúmeras situações que se aplicam ao nosso dia a dia. E no capítulo 4, nós vamos ver o autor que ele vai tratar do egoísmo e ele vai tratar do isolamento. E quando isso começou, irmãos? O isolamento do homem, ele teve início na queda com o pecado. E nós vamos tratar disso nessa noite. Nós vamos ver que a queda nos colocou em isolamento, mas um corpo suspenso no madeiro nos uniu novamente a Deus. Eu dividi esse texto em 2 pontos. O primeiro ponto é o isolamento que enfraquece. Ele vai do verso 7 ao verso 8
e diz assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. O autor ele expressa nesse texto, como em todo o livro de Eclesiastes, a visão de mundo que ele tem. Ou seja, a forma como ele está vendo o mundo. É isso que o autor descreve. O autor ele chama atenção para o fato do homem ser sozinho. Ele não tem companhia. O texto diz que ele não tem filhos e nem irmãos. Ou seja, ele vai usar a figura das duas relações mais próximas ao longo de duas gerações. São filhos e irmãos. Ele usa essa figura e ele diz que esse homem não tem nem filhos e nem irmão. Esse homem ele cortou todas as suas relações para se concentrar em um único objetivo, ele mesmo. Ele não tem ninguém, mas ele não para de trabalhar. Ele não se cansa, ele cada vez quer mais dinheiro. Ele poderia usar o fruto do seu trabalho para abençoar pessoas, para prover a necessidade de alguém, para socorrer alguém. Ou ele poderia usar o fruto do seu trabalho, por exemplo, se ele tivesse filhos, para formar os seus filhos, para cuidar do futuro deles. Mas o texto diz que ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém fora dele mesmo que o inspire. Esse homem, ele vive exclusivamente para ele. Ele trabalha para si mesmo. Quem é pai aqui, quem é mãe, eu ainda não tenho essa experiência, mas que Deus me conceda essa graça um dia, certamente sabe que os filhos, eles motivam os pais a trabalharem mais, a não se fadigarem tanto com o trabalho, porque tem alguém em casa que faz com que tudo isso vai valer a pena, né? Só que o texto diz que esse homem ele não tem inspiração nenhuma fora dele. Ele não tem uma desculpa para falar assim: eu trabalho por causa disso. Ou ele tem um objetivo de trabalho. Ele não tem. Ele só trabalha por ele mesmo. E ele trabalha para si mesmo. A única coisa que alimenta o coração desse homem é ter mais. E isso consome de uma maneira que ele não é capaz de perguntar a si mesmo por que ele vive daquela forma. Ele é incapaz de fazer uma reflexão, de olhar para o espelho e perguntar: por que estou trabalhando tanto? Por que eu não desfruto daquilo que eu estou construindo? Por que eu não tenho ninguém para dedicar o fruto do meu trabalho? O que o autor está descrevendo para nós, essa é a realidade do mundo debaixo do sol. A entrada no pecado no mundo, irmãos, ele trouxe uma espécie de colapso nos relacionamentos. Nós deixamos de preferir a companhia e nós preferimos muitas vezes buscar algum tipo de isolamento, de estarmos sozinhos. E como que isso começou? Aonde que isso se deu entre os homens? Gênesis capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: os olhos dos dois se abriram, Adão e Eva, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse foi o primeiro ato de isolamento. Quando o homem pecou e ele percebeu que Deus andava entre o jardim, o que ele fez? Ele se isolou, ele se escondeu, ele se separou. Ele quis sair da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, um dos primeiros efeitos da queda foi o afastamento deles com Deus. O isolamento, o individualismo, a separação teve início aqui. E não só entre eles e Deus, entre eles mesmos. Nós vamos ver um jogando a culpa no outro,
um olhando para o outro de um jeito diferente, a culpa não foi minha, a culpa foi sua. Criou-se neles um ambiente de acusação e uma relação que era para ser marcada por amor e por companheirismo. E essa situação tem sido a vida, irmãos, fora do jardim. Essa tem sido a vida debaixo do sol. Essa tem sido a vida em nossos dias. Nós temos visto, por exemplo, maridos que não amam suas esposas como Cristo amou a igreja. Nós temos visto esposas não se sujeitando aos seus maridos como a Cristo, cada um vivendo para si, o individualismo. E no nosso tempo, esse tipo de caráter, nos nossos dias, ele é louvado. Muita gente cria filhos dessa maneira, dizendo, olha, a vida é você e você mesmo. Olha, é só você. Olha, não confie em ninguém. Nós vivemos isso, nós ensinamos os nossos filhos e nós exaltamos as pessoas que vivem dessa maneira, de maneira isolada, de maneira individual, de maneira centrada apenas em si mesmo, sem olhar para o outro. Nós vivemos dias em que o que importa sou apenas eu. E é isso que o autor está mostrando para a gente, é um pensamento particular de um mundo caído. O mundo caído, você olha para si mesmo e diz, eu sou capaz de andar sozinho, eu não preciso de ninguém. As pessoas se sentem orgulhosas em dizer que elas podem andar sozinhas e que elas não precisam de ninguém. Irmãos, se nós pararmos para pensar de maneira fria e lógica, nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos de alguém. Não tem como. O individualismo, ele é mais complexo do que a gente pensa. Quando nós pensamos em individualismo, na maioria das vezes a gente pensa naquele que é mais gritante, né? Nós pensamos naquela pessoa que se tranca, naquela pessoa que não é acessível, mas existem outras formas de individualismo. Existe aquele individualismo em que você está cercado de pessoas, mas você está em si mesmo. Você tem um cônjuge, você tem filhos, você tem uma igreja, você tem amigos, você tem irmãos, mas você vive isolado em si mesmo. Às vezes você está há anos casado com uma pessoa, mas você não se abre com ela. Ela não sabe o que se passa no seu coração. Às vezes você tem filhos convivendo com você por décadas, mas você nunca teve uma conversa aberta com seus filhos, onde você abaixa suas armas, senta ao lado deles, ouve o que eles têm a dizer. Isso também é uma forma de isolamento. Isso também é uma forma de isolamento. Você está por anos dentro de uma igreja, mas o máximo que você conseguiu construir foram relacionamentos superficiais com os irmãos da mesma congregação que você. É isso que nós temos que parar e refletir. O isolamento não é o filme O Náufrago, o cara trancado em uma ilha, perdido. O isolamento muitas vezes está dentro do nosso lar. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa e nós nos isolamos de alguma forma. Nós não dividimos a nossa vida com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós não dividimos a nossa vida com as pessoas que nós deveríamos dividir as nossas vidas. Nós convivemos com pessoas, estamos perto de pessoas, mas nós estamos isolados. Nós estamos vivendo numa espécie de ilha. Nós estamos trabalhando para nós mesmos. Nós estamos vivendo para nós mesmos. Estamos nos distanciando das pessoas. A ideia de viver isolado, de estar sozinho, irmãos, ela precisa ser combatida nos nossos dias. Nós não podemos aceitar essa ideia de que sozinho é melhor. Não é isso que toda narrativa bíblica ensina. Ainda mais nós como cristãos. Essa ideia de ser sozinho e ser melhor não é bíblica, irmãos. E a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite é:
Você tem vivido apenas para si mesmo? Como esse homem do nosso texto, você tem se fechado? As pessoas à sua volta são invisíveis? Você acha que não precisa de ninguém para nada? Qual é o isolamento que você se encontra hoje? Aonde você se isola hoje? Esse é o nosso primeiro ponto, irmãos. O isolamento que enfraquece. O segundo ponto é a companhia que fortalece. Que vai do verso 9 ao verso 12 e diz assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque é melhor a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O autor começa essa seção do texto já com uma verdade estabelecida. Ele já estabelece uma verdade aqui. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Ele já estabelece uma verdade aqui. A resposta do autor ao isolamento é demonstrar que o companheirismo é muito melhor do que viver sozinho. Parece que o autor ele está combatendo um discurso dos nossos dias, como se ele estivesse vivendo em nossa cultura, onde o individualismo impera. As pessoas não querem mais se casar, as pessoas não querem mais ter filhos, as pessoas não querem mais ser presas às outras pessoas. Nós somos treinados a não depender de ninguém, como se isso fosse um demérito, como se isso fosse humilhante. Nós temos visto por aí coachings pregando que você tem que ser autossuficiente. Você tem que conquistar as coisas por si mesmo e que você não pode depender de ninguém. Afinal de contas, segundo o que é ensinado em nossos dias, isso é sinônimo de gente vitoriosa. Se você não depender de ninguém, fazer com a sua própria força, você tem que buscar dentro de você uma força que te impulsione para cima. Você tem que fazer e acontecer. Você não pode depender de marido, você não pode depender de esposa, você não pode depender de pai e mãe, você não pode depender de amigos. Você tem que fazer por si mesmo, porque você vai realmente conquistar tudo. Mentira. O máximo que vai acontecer vai ser você ficar mais cansado e ter uma vida mais sofrida. É isso que vai acontecer. Deus não nos criou como seres solitários, mas nos criou como seres sociais. E há uma vantagem muito grande em ter companhia. E há uma vantagem muito grande em ter alguém do nosso lado. A vantagem é muito grande para o marido ser companheiro de sua esposa, trabalharem juntos, para se complementarem nos assuntos da casa. Desde as coisas mais simples, como você ir para a cozinha junto com a sua esposa e preparar um jantar. Um suja, o outro lava, o outro suja, o outro suja de novo. Né? Geralmente o marido suja, a esposa lava. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, quem já teve essa experiência sabe o quanto é bom isso. São coisas simples. Você ajudar na educação dos seus filhos, você dividir os problemas, decidir que conta compensa fazer ou não compensa fazer. Olha as vantagens que se tem em um relacionamento marido e mulher. Olha as vantagens que se tem no relacionamento dos pais com os filhos. Os pais, eles devem ser os melhores amigos dos filhos. São com os pais que os filhos têm que tirar as dúvidas. São com os pais que os filhos têm que pedir conselhos. E os pais têm muito a ensinar aos filhos. Se você for um pai que se relaciona com seu filho, uma mãe que se relaciona com a sua filha, que converse, que ensine, que instrua, você vai sentir segurança, porque você vai passar a conhecer os seus filhos. Você vai saber que você instruiu direito,
que os seus filhos vão fazer as escolhas certas porque você ensinou certo. Você sabe o que seu filho pensa, você sabe quais são as dúvidas, quais são os problemas dos seus filhos. Os seus filhos não vão tirar as dúvidas dele na rua, eles vão tirar as dúvidas com os pais, porque isso gera confiança. Os pais que se isolam dos filhos, que não sentam com os filhos a fim de entender o que os filhos pensam, mas só a fim de cobrar os filhos. Eles nunca vão entender o que os filhos pensam. Os filhos não vão sentir segurança em obter as respostas com os pais. E essas respostas serão obtidas muitas vezes nos lugares errados. Percebe como essa ideia de isolamento, por mais sutil que ela seja, ela só destrói. Por isso que o autor fala que é melhor serem dois do que um. No ambiente de trabalho, quantas pessoas trabalham, mas não querem ensinar o que sabem? Por orgulho, por medo de perder o lugar. Eu acho que todo mundo aqui já trabalhou com alguém, ou começou a trabalhar numa empresa nova, e aquela pessoa que tinha que te ensinar era uma pessoa carrancuda, fechada, não ensinava direito, falava uma vez só, não queria que perguntasse de novo. Porque as pessoas não querem trocar, as pessoas não querem dividir, as pessoas querem guardar tudo para si mesmo. E isso no ambiente de trabalho, ele gera vários transtornos. Se só você sabe fazer uma atividade, em algum momento você vai ficar sobrecarregado. Não vai ter quem te ajude. Para se ter ideia, empresas incentivam funcionários multiplicadores. O que é isso? Funcionários multiplicadores são funcionários que ensinam outros funcionários aquilo que eles sabem. Eles multiplicam o conhecimento. E os funcionários que não fazem isso, eles acham que eles estão se destacando, vamos dizer assim. Vamos supor que na empresa que eu trabalho, só eu saiba fazer o meu trabalho. Eu não estou me destacando. Eu estou fechando as portas para mim. Por quê? Você acha que meu chefe vai me tirar do meu lugar, sabendo que o que eu faço bem feito, para me promover, sendo que não tem ninguém que faça o que eu faço? Então essa ideia de você trabalhar para si mesmo, viver para si mesmo, ela não te traz benefício nenhum, em nenhuma área da sua vida. Essa ideia, outro estudo interessante que eu li, sobre casais aposentados. Pessoas que se aposentam. Olha que dado interessante. Aposentados solteiros têm uma qualidade de saúde menor do que aposentados casados. Por que será? Porque divide a vida. Pessoas que estão dispostas a não se fechar. Pessoas que estão dispostas a se relacionar com o outro. A caminhar junto com alguém. A vida em comunhão, irmãos, ela tem sido atacada pelos nossos dias de todos os lados. Essa sociedade é individualista. É meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Não existe verdade absoluta. Quem falou que eu preciso ter filho? Quem falou que eu preciso casar? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Olha o que diz em Gênesis capítulo 2, no verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Irmãos, vamos ser sinceros. Se no paraíso não era bom que o homem estivesse sozinho, imagina hoje. Se lá no Éden Deus criou alguém para auxiliar o outro, imagina hoje a necessidade disso. Imagina nos nossos dias com o pecado de todos os lados nos atacando. Se lá no Éden era necessário que o homem tivesse alguém que não era bom que ele estivesse sozinho, por que cargas d'água hoje é bom? Olha o que dizem em Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E aqui é interessante, porque é aquela ideia, né? Eu só tenho amigo quando eu estou bem. Ou seja, na hora de alegrar-se eu tenho alguém do meu lado.
Mas as Escrituras dizem que nós devemos estar com as pessoas nos momentos que elas se alegram, mas nós também devemos estar com as pessoas nos momentos que elas choram. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Alguém leva o fardo uns dos outros sozinho? Não. Toda a Escritura, nós vamos ver Deus instruindo o cuidado de um com o outro. Em momento algum nós vamos ver essa ideia de isolamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Viver uma vida reclusa em si mesmo, ou seja, quem quer viver uma vida solitária, individualista, não pode ser considerado alguém que tem um amor por Deus. Como nós vamos dizer que amamos a Deus se nós não conseguimos amar mais ninguém? Como? O autor ele vai apresentar as vantagens do companheirismo. O autor vai nos mostrar por que é importante ter alguém. Ele vai nos dar 3 exemplos. Ele vai nos dar 3 tipos de vantagens. A primeira vantagem é o socorro ocasional. Depois ele vai nos dar o carinho mútuo. E em terceiro lugar ele vai dar a cumplicidade como vantagem, de se ter alguém ao lado. O socorro ocasional. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. O autor está dizendo, ele está fazendo uma ilustração, comparando com pessoas que viajavam no Oriente Médio. Isso poderia ser perigoso, especialmente se fossem noites escuras, porque as ruas não tinham iluminação pública, não existiam lanternas, os caminhos acompanhavam beiras de monte, de ribanceira, sem contar a possibilidade de você cair em um buraco. Por quê? As pessoas faziam buracos para caçar animais à noite. Então o risco de você andar sozinho era muito grande naqueles lugares, naquela época, por conta de todos esses fatores. Portanto, por isso que ele diz que é melhor serem 2 que 1. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Como eles estão juntos, eles podem se ajudar mutuamente, eles podem se socorrer. Mas é a pessoa que estiver sozinha e cai num lugar escuro, à noite, se arrebenta. Se ela estiver sozinha, ela morre. Se ela não tiver quem o socorra, ela vai morrer. Dificilmente ela vai sobreviver. E isso se aplica a nós. Nós todos precisamos de companhia. Quantas são as estradas escuras que nós atravessamos nessa vida, irmãos? Estradas com barrancos, buracos que nós caímos. Quantas vezes nós nos sentimos arrebentados, machucados pelo tombo que tomamos? Se estivermos sozinhos, irmãos, na estrada da vida, cairemos, ficaremos ao solo e dificilmente nós nos levantaremos. Nós precisamos de pessoas que andem ao nosso lado, pessoas que nos ajudem a levantarmos quando nós caímos. Nós precisamos de pessoas assim, pessoas que nos estendam a mão, pessoas que nos ajudem a cuidar das feridas que nós vamos fazer, nos tombos que nós vamos levar. Em Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13 diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Devemos ter quem nos exorte, quem nos mostre que estamos errados, alguém que esteja ao nosso lado para nos ajudar e levantar quando nós caímos.
Alguém que com amor nos corrija e nos ajude. Que nos mostre a verdade. Nós precisamos estar com pessoas que nos encorajem. Você é o tipo de pessoa que encoraja outras pessoas? As pessoas que caminham com você nessa estrada chamada vida, são pessoas que lhe encorajam, que puxam você para cima, ou são pessoas que têm levado você cada vez mais para a beira do abismo? Quem são as pessoas que estão com você nas noites escuras, pelos caminhos difíceis? A segunda vantagem que o autor vai apresentar é o carinho mútuo. Quando ele diz: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Mais uma vez o autor ele está usando uma ilustração que também faz alusão aos perigos de viajar pelo Oriente Médio. Os viajantes geralmente passavam as noites ao relento, no tempo. E regiões desérticas, irmãos, como já se sabe, durante o dia é muito quente e durante a noite beira o 0 grau, é frio. Então era comum que os viajantes eles dormissem de costa um para o outro, o calor do corpo aquecer. Ou então dormiam abraçados aos seus animais por conta do calor corporal. E o autor diz mais uma vez que é melhor serem dois do que um. Como um sozinho pode aquecer-se? Essa ideia, geralmente, desse texto, ela é muito aplicada ao ambiente conjugal. Como é bom, né, irmãos, numa noite fria a gente poder se abraçar em alguém. Quem é casado também sabe como isso é bom. Mas esse texto ele também pode ser aplicado em outros pontos da vida. Essa ideia de aquecer-se, ela pode ser aplicada em outras áreas da nossa vida. O carinho, o afeto. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados? Quantas vezes nós nos sentimos em um deserto frio, quando a nossa fé está abalada? Quando nós não temos mais vontade de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja. Quando nós nos tornamos indiferente a Deus, indiferente aos nossos irmãos, indiferente às pessoas à nossa volta. Quantas vezes, irmãos, essa frieza toma conta de nossas vidas? Ter alguém que nos aqueça, alguém que nos abrace, alguém que olhe nos nossos olhos e que diga que a gente vai atravessar o deserto gelado, faz uma diferença enorme em nossas vidas. Quem já teve esse auxílio em algum momento, sabe o quanto isso é importante. Sabe o quanto é importante ter alguém que nos ajude a nos aquecer novamente. E isso são coisas que o isolamento nos priva. Uma pessoa sozinha, ela não vai ter isso aqui, irmãos. Sozinho não é melhor. A terceira vantagem que o autor apresenta para nós é a cumplicidade. Quando ele diz: o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mais uma vez o autor vai usar a ilustração de viajantes pelo Oriente Médio. Longe da segurança de vilas, de cidades, onde o perigo era constante, onde perambulavam ladrões, ele diz que um homem sozinho não consegue se defender. Isso nós aplicamos até hoje, né, irmãos? A gente fala, cuidado, não vai andar sozinho à noite. A gente faz isso até hoje. Porque a gente, de alguma forma, a gente está cuidando de alguém. Mas esse homem aqui, ele tem que andar sozinho. Ele tem que andar, ele tem que fazer esse caminho. Mas é bom que ele tenha alguém. Porque se ele precisar que alguém o defende, ele vai ter companhia. O cenário apresentado aqui é um cenário de uma luta, de alguém que vai precisar se defender. E quando nós estamos sozinhos é muito difícil. Mas quando nós temos um companheiro ao lado, a gente se sente mais valente, né? Quando nós temos a sensação que nós temos uma proteção na retaguarda, a gente fica até mais disposto a lutar quando tem alguém disposto a lutar por nós. Isso nos ajuda, isso nos torna lutadores capacitados.
Porque nós temos companhia para as lutas. Quando nós somos crianças, geralmente os homens, né, que mais aprontam na escola do que as meninas, há quem diga que hoje isso mudou, mas no meu tempo os meninos aprontavam mais. Então quando a gente arrumava uma confusão na escola e a gente estava sozinho, era um problema terrível. Por quê? Porque a gente estava sozinho. Você arrumava uma confusão lá na hora de jogar bola e na hora que você encontrava a turminha você estava sozinho, pronto, você não tinha para onde correr. Ah, mas quando você estava com seus amigos, meu amigo, aí todo mundo virava Bruce Lee, Anderson Silva, Chuck Norris. Aí todo mundo ficava valente. Às vezes a gente nem ficava na frente lá, ficava lá no fundo. Mas aí eu estava valente, né? Por quê? Porque a gente se sentia seguro, porque tinha alguém que lutasse as nossas lutas. E o que o autor está dizendo aqui é mais ou menos isso. Na nossa vida, nós vamos enfrentar várias batalhas difíceis. E às vezes a gente está sozinho, apanhando. E aí chega alguém do nosso lado e começa a lutar com a gente. Isso daí nos motiva, a nossa força é renovada. Isso nos encoraja. O autor está dizendo que por isso que nós temos que fugir da ideia de isolamento. Porque nos momentos de maior fragilidade da vida, você vai precisar de alguém. Você não vai conseguir passar sozinho. Sabe aquela ideia do filho que fala assim para o pai? Você não sabe nada. Eu que estou certo. Meu coleguinha lá falou que isso, que aquilo outro. Irmãos, nós temos vivido esses dias. Quando os filhos acham que o coleguinha de 14, 15, 16 anos sabe mais que o pai que tem 40, 45, 50 anos. Nós não queremos a verdade, nós queremos nos isolar. Isso também não significa que os mais velhos não possam aprender com os mais novos, que também é uma espécie de isolamento. Ah, mas eu já vivi tanto da vida, quem é esse pirralho aí para me dar uma orientação? Isso também é uma ideia de isolamento. Nós precisamos entender que precisamos de pessoas, na medida certa, mas precisamos. Cada um no seu lugar, mas precisamos. Pode acontecer de um filho ensinar um pai? Claro que pode. Desde que os pais estejam dispostos a ouvir, a ter uma conversa franca. E aos filhos que estejam dispostos a ouvir, a ter uma conversa franca. Desde que ninguém se ache o dono da razão. Eu tenho a razão de tudo. Eu não posso pensar assim. Eu preciso compartilhar com as pessoas. Eu preciso entender. Eu preciso entender quais são as angústias. Eu preciso aprender. Eu não posso fechar em mim mesmo, no meu mundo. Nós precisamos fugir dessa ideia de isolamento constantemente. Nós precisamos ter alguém para nos socorrer, alguém para nos levantar, alguém para nos aquecer, alguém para lutar conosco as nossas lutas. A grande sabedoria de Deus nesse texto é que você tem que parar de pensar que sozinho é melhor. Isso tudo, essa ideia de sozinho é melhor, é resultado da queda. Deus não nos fez para a solidão, Deus não nos fez para sermos sozinhos. Nós precisamos aprender isso. O companheirismo é bom para a vida, não só nas dificuldades, mas nos momentos bons. Imagine uma festa que só está você. Qual é a graça? Nós precisamos de pessoas. E talvez nesse aspecto a gente tenha errado muito. Muitas pessoas erram, porque elas entendem que precisam de pessoas, sabem que precisam de pessoas do seu lado, mas escolhem de maneira equivocada as pessoas que andam ao seu lado. Mas a pergunta que fica é: quem são as pessoas que eu devo colocar ao meu lado nos dias frios? Quem são as pessoas que eu devo lutar as batalhas, que elas devem lutar as minhas batalhas? Quem são essas pessoas? A Bíblia responde também. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor.
Paulo, ele está orientando esse jovem pastor em duas coisas. Primeiro, fugir dos desejos malignos e depois a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Junto com quem? Com os de coração puro que invocam o Senhor. São com essas pessoas que nós devemos nos aquecer, que nós devemos dividir as nossas batalhas. São essas pessoas que nós devemos estender as nossas mãos para cima para que elas nos ajudem a levantar. E nós erramos muito nesse ponto. Muitas vezes nós nos cercamos de pessoas erradas, pessoas que não se enquadram nessa orientação. Pessoas que são influências ruins para nós, e isso vai ocupando a nossa mente. Você precisa de pessoas, mas precisa de pessoas com um coração puro. São dessas pessoas que nós precisamos. São essas pessoas que vão nos ajudar. São essas pessoas que você deveria seguir nas redes sociais. Nós temos visto cristãos, crentes, seguindo pessoas que se orgulham de uma vida que não tem nada de fé, de amor e nem de justiça. Pessoas que se orgulham daquilo que a palavra de Deus condena. Um estilo de vida que é contrário àquilo que Deus espera de nós. E as pessoas vão gostando, vão curtindo, vão compartilhando. E quando você vê, você já está invejando esse estilo de vida. Precisamos nos cercar de boas influências, de pessoas de coração puro, pessoas que nos aproximam de Cristo. São dessas pessoas que nós precisamos. Quem são as pessoas que estão ao seu lado nesses dias difíceis? Você é uma pessoa que está ao lado de pessoas em dias difíceis? Você é uma boa influência? Você é uma pessoa que está disposta a aquecer o seu irmão? Você é uma pessoa que está disposta a lutar as lutas do seu irmão? Nós, todos irmãos, a Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo. A Bíblia também diz que nós estamos ligados à videira. Nós estamos separados, estamos ligados, juntos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13 diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, gregos, escravos e livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Nós somos parte de um corpo. Quer sejamos gregos, livres, escravos, somos parte do mesmo corpo. Um braço, se ele não está ligado a um corpo, ele não tem utilidade. Uma perna, se ela não está ligada a um corpo, ela não tem utilidade. Se nós sermos membros de um corpo, nós precisamos estar ligados. Precisamos estar juntos. Quando o homem pecou, ele se isolou de Deus. Deus expulsa o homem do jardim em uma amostra que ele estava isolado de Deus. O isolamento, como nós vimos no começo, ele é reflexo da queda. Mas Deus nos fez seres relacionais. Quando Jesus esteve entre nós, ele andou sozinho? Não, chamou logo 12 para andar junto com ele. E Jesus é Deus. E ele chamou 12 para andar com ele. A queda nos separou de Deus, impôs esse isolamento a nós. Mas hoje nós temos comunhão novamente. Hoje nós não estamos mais isolados de Deus. Nós não estamos mais afastados de Deus. Embora às vezes a gente tente se esconder de Deus, às vezes. Como Adão e Eva fizeram no jardim. Às vezes a gente tenta se esconder atrás da árvore. Mas nós não estamos mais isolados de Deus. A nossa vida debaixo do sol não é mais uma vida de isolamento. Não é mais uma vida
individualista, longe, separada de Deus. E por que a nossa vida debaixo do sol não é mais separada de Deus, se a queda nos isolou, se a queda nos afastou, nos separou de Deus? Por quê? Colossenses capítulo 1, verso 21 e 23 diz o seguinte: antes, vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuam alicerçados firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. O sacrifício de Cristo na cruz nos ligou novamente a Deus. Ele nos trouxe, Ele restabeleceu a nossa comunhão com Deus. Nós não estamos mais isolados. Nós não precisamos mais viver essa vida de isolamento, porque Cristo morreu e desfez esse isolamento. Cristo morreu em nosso lugar. Ele pagou o meu pecado, o seu pecado, para que nós estivéssemos novamente ligados a Deus, unidos a Deus. Foi restabelecido aquilo que a queda causou, aquele afastamento do homem com Deus. Cristo na cruz nos uniu novamente a Deus. De repente você chegou aqui essa noite com uma ideia de que sozinho é melhor, de que ninguém precisa se meter na sua vida, de que você não precisa de ninguém, que você não precisa de conselhos, que você não precisa de ajuda, que você é autossuficiente. Saiba que você precisa de alguém. Você precisa de Cristo. Sozinho não é melhor. As nossas forças não podem nada. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos carregar o fardo uns dos outros. Chorar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Alegrar com os que se alegram. Nós precisamos exortar uns aos outros. De repente você já está aqui participando dos cultos há muito tempo. E hoje você refletiu e pensou: eu não tenho aquecido ninguém. Eu não tenho lutado as lutas de ninguém. Eu não tenho ajudado ninguém que caiu e se machucou a se levantar. Irmãos, nessa noite eu gostaria que você se lembrasse que um dia Jesus te resgatou. Jesus te encontrou não machucado e ferido, mas te encontrou morto. E te deu vida novamente. Que nessa noite nós possamos sair daqui com a verdade estabelecida de que sozinho não é melhor. Nós precisamos estar juntos. E mais do que juntos, como irmãos, como pais, como filhos, como amigos, nós precisamos estar juntos em Cristo. Ele é a nossa videira na qual nós estamos ligados. Amém? Vamos orar.